Graça e a paz do Senhor Jesus. Último episódio da nossa série O Fruto do Espírito, onde o Senhor nos abençoou poderosamente com essa palavra, onde o Senhor nos mostrou como devemos agir quando temos as características do fruto do Espírito. Nós falamos sobre as 9 características, hoje nós falaremos da 9ª, e para a gente dar uma recapitulada de todas as características que nós lemos, a primeira nós falamos sobre o amor, a segunda sobre a alegria, o gozo, a terceira foi a paz, a quarta nós falamos da longanimidade, que é paciência, a quinta nós falamos sobre benignidade, que é, em algumas versões, é amabilidade. Falamos a sexta sobre bondade, a sétima sobre fé, a oitava nós falamos sobre a mansidão e a última de todas, que é a temperança ou domínio próprio. Então, essa é muito importante porque, como ela já diz, é domínio, domínio próprio. Então, é o ato de eu aprender a dominar as minhas emoções, os meus atos, as minhas palavras e as minhas ações. Então, o domínio próprio, ele é muito importante porque é como se ele regesse todos os outros 8. Então, quando eu tenho domínio próprio, então eu sei agir perante as situações, eu sei ter paciência, eu sei esperar, eu sei amar, eu sei ter fé, eu sei não me desesperar em momentos de situações adversas, E muito disso se dá também em questões de emoções, O domínio próprio fala muito sobre emoções, Sejam elas emoções de raiva ou também seja de emoções de tristeza, de desespero, onde muitas vezes é preciso ter um domínio e muitas vezes por não ter é onde a gente se descontrola, uma palavra mais clara para se usar. Então, o domínio próprio, ele é bem importante nas nossas vidas, em Tiago 3,2 fala que porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, uma das coisas mais importantes para termos um domínio próprio também, e o que o domínio próprio nos ajuda, é refrear a nossa língua, Então, se muito do nosso descontrole, quando não temos domínio próprio, nós desferimos palavras sem pensar, falamos coisas para machucar, tomamos decisões equivocadas, e tudo isso, quando nós temos o domínio próprio, nós conseguimos dominar a nossa língua, nós conseguimos dominar o nosso corpo, os nossos desejos, E muitas vezes, quando eu não tenho o domínio próprio, isso me faz também, muitas vezes, caminhar fora do propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para mim e quando eu não tenho um domínio próprio, eu caminho longe desse propósito, eu ando fora do propósito que Deus tem para minha vida. Então é muito importante nós termos o domínio próprio, É onde a gente domina nossos desejos, Onde a gente domina as vontades, pecaminosas às vezes, nossa carne. Então, em algumas versões fala sobre temperança, também, que elas são temperança e domínio próprio, são versões, temperança fala muito por exemplo, quando você vai temperar uma comida, um exemplo, o domínio próprio fala muito sobre isso, Então, quando você vai temperar uma comida, se você põe sal demais, um arroz, por exemplo. Então eu estou fazendo um arroz. Se eu ponho muito sal, ele vai ficar salgado e impróprio para comer. Se eu não ponho sal nenhum, ele fica insosso e sem gosto. Então é preciso que eu coloque na medida certa. Então a temperança é isso. É eu ter o domínio próprio. É eu não ser explosivo demais,
mas também não ser calmo demais. Por quê? Porque quando eu sou explosivo demais, quando eu não domino as minhas emoções, eu brigo constantemente. Eu falo coisas sem pensar. Eu tomo decisões equivocadas, né? Eu discuto por qualquer coisa, perco a paciência, né? Entro em confusões. E quando eu sou calmo demais, isso faz com que eu não tome certas atitudes no momento certo. Então faz eu perder oportunidades, né? Me atrapalha a mudar, né? A ter hábitos. Então eu não posso nem ser manso demais, calmo demais e nem brabo demais, nervoso demais. Então o domínio próprio, ele traz esse equilíbrio das nossas emoções e sentimentos, né? Então quando eu tenho um domínio próprio, eu sei o tempo certo das coisas, né? Eu sei quando eu preciso me retirar para não brigar, eu sei quando eu preciso falar, eu sei o momento certo de ouvir, eu sei o momento certo de tomar a decisão, eu sei quando é preciso esperar, quando é preciso, opa, vou dar uma freada aqui, peraí. Não, agora eu preciso tomar uma atitude, né? Então o domínio próprio, ele me ensina isso. Ele me ensina a não tomar atitudes sem pensar, né? Me ajuda a estar no propósito de Deus, me ajuda a cumprir os mandamentos e a chamada de Deus para a minha vida. Então, é muito importante que nós venhamos ter o domínio próprio, né? Muitas pessoas se ferem hoje por não ter um domínio próprio. Hoje em dia nós vemos as pessoas estão muito intolerantes, né? E então a gente vê muita falta disso, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês é no trânsito, né? Vocês que dirigem muito, as pessoas que usam carro, sabem que no trânsito, às vezes você dá uma fechadinha em alguém ali sem querer, né? Às vezes você não viu a pessoa e a outra pessoa, ela é motivo de explosão, de briga. Meu Deus, você me fechou, você é maluco, não presta atenção. Às vezes o cara persegue o carro, né? Às vezes sai do carro para quebrar o carro do outro. Aqui na nossa cidade mesmo, aqui em Brasília, por exemplo, tivemos um caso onde um rapaz fechou um outro, né, no trânsito, e aí esse cara ficou transtornado, né? Isso foi motivo até de jornal. E aí ele perseguiu o carro do outro cara, desferindo palavras, xingamentos e tudo. E só que este cara era um policial, parece, né? Não sei exato se era, né? Sei que ele portava uma arma, né? E o outro rapaz estava com o filho no carro, né? Ou seja, o cara descontrolado foi perseguindo, desferiu tiros contra o carro, né? Do outro rapaz e nisso, né? O filho dele foi atingido, né? Por uma bala, né? Então, assim, às vezes uma fechada boba de trânsito, onde não teve acidente, né? Onde as duas partes, não, me desculpa, não, tudo bem, irmão, tranquilo, acontece, né? Não, na verdade não, um insultando o outro, discutindo com o outro, né? E aí o que acontece? O filho dele, né? Leva um tiro por causa de uma briga de trânsito, né? Então, assim, para você ver a intolerância das pessoas, né? Então, isso é falta de domínio próprio, né? Onde por qualquer coisa eu estouro, qualquer coisa eu explodo, qualquer coisa eu fico nervoso, qualquer coisa eu fico brabo, né? A falta de domínio próprio me faz querer sempre ter razão. Então eu tenho razão em tudo, eu nunca estou errado, né? Então é preciso ter o domínio próprio para que muitas vezes eu venha entender, opa, nessa aqui eu errei, essa aqui eu vacilei, não, ó, me perdoa, irmão, eu me equivoquei, eu falei algo que não devia, então me perdoa. Então o fruto do Espírito, ele proporciona ter o domínio próprio das coisas, né? Então eu amo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho mansidão, sabe? Eu tenho todas as outras características e no fim de tudo eu tenho domínio próprio sobre a minha vida e sobre as minhas emoções, né? Então isso me faz com que, por causa disso, eu aprenda a caminhar com Deus. Eu não saio da presença dele, eu sei tomar atitudes certas, eu sei fugir do pecado, sei dominar os desejos da minha carne, né? E como é que eu domino o desejo da carne? Orando, jejuando e vigiando, né? Buscando a palavra. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? O domínio próprio, ele é importante na sua vida por isso, né? Então pratique o domínio próprio, controle suas emoções, para que assim você possa continuar no propósito de Deus e Ele possa te abençoar, e assim você continue sendo amoroso
e passando para as pessoas que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus longânimo, é um Deus manso, é um Deus que tem o domínio das suas emoções. Então, que você possa ficar com essa palavra, que essa série possa ter abençoado a tua vida poderosamente. Chegamos ao fim dessa série e confesso que me edificou muito falarmos sobre cada característica do fruto do Espírito. Me fez praticar mais, alimentar mais o Espírito para que eu tenha mais ainda essas características, né? Então, que se essa série te abençoou, né? Nós temos a nossa playlist agora com os 9 episódios. Compartilhe com o seu amigo, aquele que você acha que precisa ouvir essa palavra, que pode ser abençoado por ela. Não deixe de deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque logo mais teremos uma nova série. Nós temos nossos devocionais, temos agora o Evangelho Todo Dia, onde nós falamos todo dia sobre um texto da Bíblia, onde o Senhor fala poderosamente, tá? Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente nesse dia, amém? Fique com Deus.